Vamos lá, vamos começar a nossa conversa. O presidente Jair Bolsonaro apresentou nessa semana à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF por crime de abuso de autoridade. A base argumentativa é a mesma de uma ação ajuizada por Bolsonaro no Supremo, também contra Moraes, e negada em velocidade recorde por Dias Toffoli, menos de 24 horas. No meio desse processo, a ministra Rosa Weber enviou à PGR uma ação na qual um deputado de oposição pede a investigação de Bolsonaro por conta de falas do presidente sobre o processo eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como sempre, saiu em defesa do judiciário e criticou a atitude de Bolsonaro. Mais um episódio de anormalidade institucional que a gente busca corrigir, que é muito importante que se corrija e que as instituições, os membros dessas instituições possam se respeitar. Mas, obviamente, que aquilo que estiver dentro dos limites constitucionais, do direito de pedir e do direito também de um poder ou de uma instituição negar, isso está dentro também da normalidade. Durante a semana, Bolsonaro, em entrevista ao Correio da Manhã, demonstrou insatisfação com a postura de Pacheco, chamando o senador de parcial. Não vou negar que apoiei. Eu não esperava que ele fosse ser tão parcial como está sendo ultimamente. Não quero atrito com ele, mas uma parcialidade enorme. Eu vejo na mídia e ele diz que está protegendo o Supremo. Não é atribuição nossa proteger o outro poder, é tratar com dignidade e isenção, como propriamente diz a nossa Constituição. E o poder mais forte do momento da República é o Supremo. Nessa mesma entrevista, Bolsonaro fez críticas nominais a ministros do STF que, segundo ele, infernizam o Brasil. Temos, na verdade, 3 ministros que infernizam, não é o presidente, o Brasil. É o Fachin, é o Barroso e o Alexandre de Moraes. Esse último é o mais ativo. Ele se comporta como um líder de partido de esquerda de oposição, ele se comporta o tempo todo. E por que esta ação? Esse inquérito de fake news. Primeiro que fake news não existe, né? Nos acusa de gabinete do ódio. Me apresenta uma matéria. Essa matéria acho que nasceu do gabinete do ódio. Na quinta-feira, Bolsonaro e Moraes, Alexandre de Moraes, protagonizaram uma das cenas da semana. Eles se cumprimentaram e trocaram um rápido aperto de mãos na posse de juízes da Justiça do Trabalho em Brasília. Vamos acompanhar. Constantino, não sei se você viu, mas eu olho para essa cena e fico me lembrando dos memes, as dublagens que fizeram deste encontro do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Um aperto de mãos, nada além disso, nada mudou, Constantino. Nada mudou, Lacombe, nada mudou, mas o presidente demonstrou civilidade, né? E demonstrou que sabe separar as coisas. Ele tem feito críticas contundentes e embasadas à postura desses ministros. E institucionalmente, ali ele representa a presidência da República, o outro representa outro poder, ele foi diplomático, né? Então, pontos para o Bolsonaro. Na entrevista, mais pontos para o Bolsonaro. O presidente acertou, inclusive dando nome aos bois, né? Dos 3 principais ministros que agem como partido de oposição, deixando de fora o Toffoli. Eu incluiria ali o Toffoli sem dúvida, né? Foi inclusive o criador desse inquérito de fim do mundo, né? Das fake news, que não é crime no Código de Processo Penal brasileiro, e deu a relatoria para o Alexandre de Moraes no dedaço, né? Então foi o mesmo que foi escolhido para relatoria da denúncia da queixa-crime entregue pelo presidente e de bate-pronto já enterrou o troço, né? Então o Toffoli também está na lista como o eterno advogado do PT nessa história. Agora, veja lá, como o que é relevante aqui para mim é destacar realmente o presidente do Congresso. O senhor Rodrigo Pacheco está fazendo um papelão. E, uma vez mais, o presidente acerta, com todo o cuidado de quem sabe que está lidando com um sabotador da República, né, e que tem poder, como o presidente do Senado, mas fez a crítica que tinha que ser feita.
Quer dizer, ali temos uma figura parcial que vem blindando, protegendo esse ativismo supremo, que age como partido de oposição, e é exatamente o único brasileiro, o cidadão brasileiro, que está entre a demanda de milhões e milhões de brasileiros clamando por respeito à Constituição e às regras do jogo e o ativismo e abuso de poder do lado supremo. É o Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, que tem, por conta da nossa Constituição, esse imenso poder de exercer o mecanismo de freio e contrapeso que temos numa república para que um poder não seja demasiadamente poderoso e que avance em cima dos outros poderes. Porque se isso acontecer, e está acontecendo, e eles continuarem dobrando a aposta até entornar o caldo, aí, meus caros, podem querer barrar o quanto for a liberdade de expressão, mas nós temos do nosso lado juristas de peso, como Ives Gandra Martins, para lembrar do artigo constitucional 142 da Constituição, que entende, muitos juristas e constituintes, que era o papel, sim, das Forças Armadas se chegar a esse ponto. Agora, vamos lá, disse o Pacheco, anormalidade institucional. Veja o que eu acho curioso disso tudo, Lacombe. Nós vimos a reação da imprensa, de políticos, de alguns juristas mais pró-STF, né? A reação é histérica de muitos em relação a essa queixa-crime apresentada pelo presidente Bolsonaro no próprio STF, né? O que nós não vimos, nenhum deles, eu procurei em vão, né? O denominador comum de toda a reação é que nenhum deles rebateu o conteúdo da denúncia. Eu não vi ninguém pegar item por item, tá tudo lá, é uma longa denúncia e vai, na cronologia, vai elencando ponto a ponto o abuso de poder que está sendo denunciado. Eu não vi ninguém na imprensa ou político tendo o esforço de ir na denúncia rebater ponto a ponto. Por que será, né? É porque a denúncia, como eu disse, ela é muito embasada. E para ir contra isso, para rebater a denúncia, essa turma toda teria que defender o indefensável, o abuso do Supremo. E olha que nós vimos durante a semana, né, no final mais da semana agora, alguns veículos de comunicação, como por exemplo o respeitado e republicano Estado de São Paulo, num editorial elogiando a postura do TSE e do STF como os salvadores da Constituição contra os camisas pardas bolsonaristas. Imagino eu que seja uma alusão, de alguma forma, aí, a fascistas, nazistas, né, que tinham lá as camisas negras e tudo. E ele deve estar se referindo o quê? O editorial do jornal. A esses milhões e milhões de brasileiros com suas famílias, com o verde e amarelo, que foram para as ruas pedir respeito à Constituição e transparência eleitoral. Então veja o nível. Um dos principais jornais do país passando pano para o abuso de poder, sem explicar por que a denúncia do presidente é ruim, remetendo ao fascismo qualquer um que esteja do lado do presidente nessa disputa, nesse conflito, nesse atrito, e eu não gosto nem desse termo, porque é a mesma coisa que falar que existe um conflito na Ucrânia, isso poupa o agressor e mistura com a vítima. Né? Existe uma agressão na Ucrânia do Putin em relação ao país. No Brasil é a mesma coisa. Guardadas as devidas proporções, existe uma agressão suprema contra o poder executivo. É disso que se trata e a gente precisa de clareza aqui. Precisa de objetividade ao falar desse troço todo. Então, de novo, ninguém rebate o teor da denúncia do presidente e, no fundo, isso é uma confissão de impotência intelectual dessa turma e de que o presidente, no fundo, está certo naquilo que ele denunciou. Ô, Rodrigo, você sabe que eu trabalho com uma pessoa que afirma que o STF contém arroubos autoritários do presidente Bolsonaro. É difícil entender isso. E, Fiuza, a gente adoraria aqui no 4x4, né, nos outros programas que a gente faz, não falar de STF, não falar dos ministros do Supremo, mas é impossível, né? O caldo está entornado, como disse aí o Constantino, e o Pacheco, né, permite que seja assim, né, Fiuza? Eu acho que para pegar essa expressão do Pacheco, né, a anormalidade institucional, a única anormalidade institucional gritante que todos estão vendo é um Supremo Tribunal Federal e um Congresso, pelo menos na sua presidência, né, o Pacheco é presidente do Senado e do Congresso, fazendo política ostensivamente, quase num vale tudo, contra o Poder Executivo. Isso nunca houve na história, nunca houve. Nem no período Collor, né, com aquele
desmoronamento gradual da representatividade do Collor, com o caso PC Farias na rua e absurdos do caso PC sendo relatados, o tráfico de influência, o irmão jogando o nome do presidente na lama. Enfim, acho que estou fazendo esse paralelo porque foi um período em que realmente houve, na representação institucional do Executivo, quase que abriu-se um rombo ali, né, de credibilidade. Nem naquele momento que terminou com a saída do presidente, né, fugindo ali escapando, né, do processo de impeachment, houve uma postura ostensiva, tão agressiva e tão sem critérios quanto está havendo hoje, principalmente do STF e principalmente da presidência do Congresso contra o Poder Executivo e a pessoa do presidente da República. A gente não precisa ficar aqui fazendo, né, uma descrição técnica, porque isso já passou há muito tempo do razoável. O presidente sabe que a sociedade que não está aí viciada em algum tipo de apoio ou que desistiu da democracia, né, a sociedade percebe isso. Por que esse presidente, num período tão complicado, tão sensível, né, de tanto sofrimento com pandemia, etc., por que esse presidente, no seu último ano do primeiro mandato, por que ele ainda consegue um apelo popular, físico e entusiasmado em relação a ele? É muito raro isso acontecer no final de um mandato. A minha impressão é de que ele consegue porque justamente essa sociedade já ultrapassou muito o que seria o bolsonarismo ou ali, né, o que poderia ser, né, uma plataforma bolsonarista, né, e eu acho que pode haver ainda esses, deve haver, mas tem de uma grande parte da sociedade que não tem padrinhos, que não está com boi na sombra, não está ali torcendo para interromper essa representação democrática, porque sabe que terá facilidades, né, se essa representação for interrompida, né? A população está vendo isso. A população percebe, porque eu já afirmei várias vezes, as tentativas de sabotagem vindas do STF, elas são grosseiras, elas não são sutis, né? Não é um plano de uma articulação maquiavélica. Isso, eles fazem lives, eles fazem discursos panfletários e colegiais contra o presidente da República. Então, a sociedade percebe isso tudo e está, né, quer dizer, num apoio aí ostensivo ao presidente, fisicamente visível, né, nas ruas, de uma maneira que está até crescente, né, como a gente pode ver, e, de outro lado, o STF vai investindo aí nessa democracia de gabinete, né, nessas ações, e eles já mostraram que eles vão nesse vale-tudo, aí virou um vale-tudo, né? Nesse vale-tudo, eles não têm freio, não tem freio. Quer dizer, o freio institucional já passou há muito tempo, né? Tem diversas ações do Supremo Tribunal Federal aí que são ações que eles estão mandando, né? Mandando ver, mandando em tudo, calando, cerceando, etc. Então, a sociedade já viu, o presidente já viu que que essa tentativa, né, de ter um estigma, né, o bolsonarismo, então vamos, em nome desse estigma, vamos agir como justiceiros. Não adianta, isso não cola, não cola. Assim, só cola entre essa bolhazinha de elite que está querendo fingir que o Lula, né, um condenado por corrupção, é a saída democrática. Pô, bolha é bolha. Mas na sociedade, que é muito maior do que isso, não cola. Então, a sociedade percebe isso, que o Supremo resolveu ir para o vale-tudo contra o presidente no ano de eleição. O presidente está reagindo com essas medidas porque ele está querendo mostrar
que o seu intuito é agir, ele usa essa imagem das 4 linhas, né? Seu intuito é continuar agindo dentro das 4 linhas, e assim ele apresenta a notícia crime, assim ele questiona esses abusos dentro desses inquéritos, inclusive em relação à pessoa dele, né? Só para um aspecto específico, né? A questão de ele ser hoje um suspeito, né? um investigado por vazar um sigilo que não existia, o tal sigilo do inquérito sobre a violação do sistema de 2018, sistema eleitoral. Então é isso, é um cerco muito grosseiro, sem sutileza. A sociedade já entendeu que isso é um vale-tudo, já estamos nesse vale-tudo, e o presidente está ali marcando uma posição e respondendo o seguinte: eu não quero entrar no vale-tudo, eu quero continuar nas 4 linhas. Evidentemente que a sociedade já mostrou indo às ruas, né? Porque antigamente, muito antigamente, para esses agora que viraram um consórcio e querem fingir que existe uma democracia de gabinete, que o Alexandre de Moraes vai lá, saca da manga uma tese qualquer, né? Não, esses aqui são do mal, o Barroso, né? São do mal, nós somos do bem. Hoje o direito é exercido assim na máxima corte, né? Contando ninguém acredita. Então, eles, né, uma parte aí está achando que vai prevalecer isso, uma democracia de gabinete, em que eles vão tomar essas medidas aí, e isso vai, enfim, né, a democracia passará a ser feita com esses atos aí autoritários. Mas não vai, porque só poderia acontecer assim, isso só poderia colar se a sociedade não estivesse se mostrando, se fazendo representar fisicamente em grande número nas ruas. E eu não sei, parece ser até que ela desista de atuar e se entregue a uns espertalhões que querem que as regras passem a vigir de outra forma. Mas as demonstrações que nós vimos até aqui, caudalosas, não indicam que essa população esclarecida vai entregar os seus direitos para esses que estão aí achando que a democracia pode virar um negócio de laboratório ou de gabinete. Ô, Ana, é isso, entra semana, sai semana, né, e essa tensão continua, e como disse Fiuza, porque o STF não tem o menor interesse numa pacificação, porque isso envolveria o respeito à Constituição, às leis, e impediria o Supremo de levar adiante essa perseguição toda. Parece que a gente está naquele filme, não é, Lacombe, O Feitiço do Tempo, que todo dia a gente acorda e fala do STF, aí a gente vai dormir, acorda, fala do STF, fala do Alexandre de Moraes. Ficamos assim dentro de uma pandemia, né? Todo dia era lockdown, aí passava 2, 3 meses, outro lockdown. Quando finalmente começamos a sair da pandemia e levar uma vida normal, agora voltamos para o filme de novo, só que agora com o STF. O relógio toca e lá vamos nós falar do STF e das inconstitucionalidades, do abuso de poder dos ministros. O STF, essa composição, esses ministros, se eles percebessem a deteriorização, né, da credibilidade do STF, e nós, como bons cidadãos, bons brasileiros, nós temos exatamente que proteger a instituição STF desses ministros aí, tiranos, né? Eles acham que eles fazem a Constituição. Vocês vão lembrar quando o Barroso disse há algum tempo, não, porque nós temos que interpretar o que a sociedade quer, como se eles fossem legisladores. O outro lá, o Toffoli, disse que o Supremo é o editor do país. Vocês lembram disso? Essa onda de abuso de autoridade, de disfarçatez desses ministros não vem de agora, só que agora ficou muito mais escancarado porque o povo resolveu falar de volta, o povo resolveu não ficar mais calado. E isso é uma afronta, né? Imagina o povo gostar de política, falar de política, questionar os deuses do Olimpo, os deuses do Supremo. E o Pacheco, para mim, é o principal personagem nesse filme aí do Feitiço do Tempo, que nós continuamos falando desses ministros, porque não estaríamos falando desses ministros, dessas atrocidades, dessas inconstitucionalidades, dessas ilegalidades,
se o Rodrigo Pacheco tivesse abraçado o que ele deveria ter abraçado como homem público e homem eleito pelo povo, né? A ferramenta que ele significa dentro do nosso sistema de freios e contrapesos, exatamente para parar essas atrocidades, para proteger a Constituição, não é proteger o governo Jair Bolsonaro, não é proteger a administração ou o ministro Paulo Guedes ou os bolsonaristas. Isso já está acima de qualquer bolsonarista, qualquer petista, qualquer ista que eles gostam tanto de falar. Isso está colocando a nossa Constituição na berlinda de uma maneira que juristas super renomados como o doutor Ives Gandra, eles estão assustados. Homens renomados, homens decentes e éticos como o doutor Ives, que inclusive relatam do seu respeito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão chocados. Nunca vimos isso antes no campo jurídico do Brasil, que insegurança jurídica histórica estamos vivendo. E aí vem o senhor Rodrigo Pacheco e fala em anormalidade. A anormalidade é exatamente essa insegurança jurídica que juristas renomados estão assustados. Agora, o que eles não sabem, e aí, mais uma vez, se as urnas eletrônicas estiverem 100% transparentes em outubro, é que eles estão como praticamente cabos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro para a eleição, porque o povo não vai ficar mais quieto. O povo já entendeu que quer falar, vai falar, e não há tirano no Supremo Tribunal Federal que vai fazer o povo ficar quieto. Então, como eu prometi para todas as minhas audiências, dos pingos, das minhas redes sociais e daqui do 4x4, nós vamos repetir até outubro, Lacombe, já que estamos falando aí, né, um dos ministros é o ministro Fachin, o que diz o relatório da Polícia Federal de 2016, a convite do TSE para a análise das urnas eletrônicas. Fachin, nós vamos repetir isso até outubro, todos os dias. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Isso é uma parte do relatório da Polícia Federal, senhor ministro Fachin. Isso aqui é antidemocrático? A convite do próprio TSE. Então, quanto mais os senhores falam, mais o povo entende que o povo também vai falar.